O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa ADURGS no ar está chegando para trazer as principais notícias do movimento docente. Tudo que foi destaque na ADURGS Sindical nesta semana, você ouve a partir de agora. Eu sou a jornalista Giliane Grefe e vamos conferir as notícias do programa de hoje. Centrais sindicais conseguem compromisso de Rodrigo Maia contra a MP 873. A ADURGS mobiliza a base para coletar assinaturas contra a reforma da Previdência. Corte de recursos para ciência e tecnologia preocupa a comunidade científica. Você sabia que em 1981 a ditadura de Pinochet no Chile transformou a previdência pública em fundos de capitalização? O trabalhador tem suas poupanças administradas por empresas privadas e a consequência é que hoje recebem a metade do salário mínimo chileno. Você sabe que é este o modelo que o novo governo quer implantar no Brasil? Diga não à reforma da Previdência. ADURGS Sindical, 40 anos em defesa da educação pública. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, juntamente a outras 5 entidades científicas e acadêmicas nacionais, divulgou uma carta criticando os cortes no orçamento federal anunciados pelo Ministério da Economia na última semana. O decreto, assinado por Bolsonaro e publicado no Diário Oficial da União, prevê o contingenciamento de 42% nas despesas de investimentos no orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O documento foi encaminhado aos ministros Marcos Pontes, do Ministério da Ciência e Tecnologia, Almirante Bento Costa Lima Leite, do Ministério de Minas e Energia, Paulo Guedes, da Economia, Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, e para o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A carta afirma que as novas restrições orçamentárias atingem a integridade do programa de bolsas, fonte da formação de novos pesquisadores desde a criação do CNPq, e alerta que tamanho corte no orçamento inviabiliza o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Além da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, também assinam a carta a Academia Brasileira de Ciências, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência e Tecnologia, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa e o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Ciência, Tecnologia e Inovação. No último final de semana, o Conselho Deliberativo do PROIFES Federação debateu a estrutura e organização do seu 15º Encontro Nacional, que será realizado de 1º a 4 de agosto em Belém, no Pará. As ações da entidade e seus sindicatos federados no combate à proposta de emenda à Constituição 6 de 2019, apresentada pelo atual governo, também foi discutida. O CD deliberou sobre a agenda e organização de atos contra a reforma da Previdência nos estados, nas bases dos sindicatos federados e no Congresso Nacional, nos dias 23 e 24 de abril, com atuação direta com parlamentares das duas casas. O PROIFES e seus sindicatos federados enviarão professoras ao ato de mulheres contra a reforma da Previdência, que acontecerá no próximo dia 11, no auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados, em Brasília. O presidente do PROIFES Federação, Nilton Brandão, faz um relato sobre os temas tratados na reunião do Conselho Deliberativo da entidade. Terminamos mais uma reunião do Conselho Deliberativo do PROIFES Federação. Estivemos aqui reunidos
como sindicalista do país inteiro, das principais universidades do Brasil e de institutos federais. É um momento fundamental da luta política dos sindicatos e dos trabalhadores organizados no Brasil. Um momento em que o governo articula mais um ou mais alguns ataques aos sindicatos, mais alguns ataques aos direitos dos trabalhadores. Destacamos muito nessa luta o ataque aos sindicatos, de forma específica, a medida provisória 873, que tenta estrangular os sindicatos financeiramente para que eles não tenham capacidade de fazer o enfrentamento contra a reforma da Previdência. Este é o grande debate do momento, a grande necessidade da organização dos trabalhadores no momento. A reforma da Previdência, tema que nós debatemos neste Conselho Conselho Deliberativo, no sentido de formar pessoas para entender a grande violência que é esta reforma. Primeiro, não é uma reforma da Previdência, porque ela não melhora nada da Previdência. Ela ataca o direito de aposentadoria dos professores e professoras do país, dos trabalhadores de forma geral. É uma proposta de não aposentadoria. É uma proposta que, em especial, violenta as mulheres, porque elas são extremamente prejudicadas. As professoras, principalmente do ensino básico, técnico e tecnológico, mas todas as professoras de modo geral, perderão 10 anos, terão que trabalhar 10 anos, 15 anos a mais para poder se aposentar. Os velhinhos, os doentes, também são prejudicados porque será confiscado os seus salários, estarão ganhando menos daquilo que estão ganhando hoje. Trabalhadores rurais, trabalhadores mais pobres, o governo elegeu como privilegiado os mais pobres deste país e ataca exatamente os mais pobres, falando para a imprensa e a grande imprensa que está atacando privilégios. Nesse sentido, nós saímos daqui com o firme propósito de tentar reverter esse processo junto com outras entidades. Tivemos aqui a Anfip numa apresentação fantástica do histórico de que isso representa, no sentido de que é uma consequência da emenda constitucional 95, portanto, a decisão do governo de tirar o estado de proteção dos trabalhadores de modo geral. E definimos grandes passos para a luta. Primeiro, no dia 11 estará acontecendo a mobilização das companheiras mulheres em Brasília, através da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. É fundamental que os nossos sindicatos enviem para Brasília no dia 11 o maior número possível das companheiras professoras para se somarem aqui em Brasília no ato no Congresso Nacional contra o direito das mulheres e o ataque da reforma da Previdência das mulheres. No dia 23 e 24, o Proísmo fará plantão aqui em Brasília. Plantão para ir no gabinete dos deputados, para mostrar para os deputados que, se aprovar isso, estará votando contra o povo brasileiro, contra a sua família, contra os mais pobres da sua cidade, contra o seu município e contra a economia do seu município. No dia 24, nós aprovamos no calendário nacional com outras entidades, em especial a entidade da educação, da CNTE, é um dia de mobilização da educação. Dia 24 é dia de mobilização da educação na construção de uma greve geral. A greve geral está marcada. Nós, em maio, estamos chamando os professores das universidades e dos institutos federais. Vamos parar para enfrentar a reforma da Previdência. Dia 15 de maio é dia de greve da educação. Ou, se as centrais sindicais, e nós estamos levando as centrais sindicais essa demanda, escolher uma data no dia em maio diferente dessa, vamos junto com as centrais sindicais. Toda a sociedade brasileira tem que entender que essa reforma da Previdência é uma reforma para não aposentadoria. É o fim da aposentadoria. Por isso, a prioridade na construção com as centrais sindicais. Mas, se isso não for possível, dia 15 será greve da educação. Professores, professoras, não dá para se acomodar. Este é o momento único, é o momento do nosso futuro, é o momento dos nossos filhos, é o momento dos nossos netos e dos nossos bisnetos. O que está sendo proposto na reforma da Previdência é o fim da aposentadoria e cabe a nós não deixar que isso aconteça. Centrais sindicais estiveram reunidas com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tratar sobre a medida provisória 873, que interfere e dificulta o funcionamento dos sindicatos. A reunião foi resultado de mais uma ação conjunta da CUT e demais centrais sindicais. Uma nova reunião deve ocorrer no próximo dia 16.
O presidente da ADURGS, Paulo Machado Mors, analisa a reunião e os seus encaminhamentos. A medida provisória 873, que obriga os sindicatos a fazerem o recolhimento da contribuição sindical através de boletos bancários, é mais uma tentativa de enfraquecimento da classe trabalhadora por parte do governo federal. Nós, da ADURGS Sindical, temos um critério de recolhimento, uma prática que é receber as suas contribuições, a contribuição dos seus filiados, apenas dos filiados, via consignação na folha de pagamento. Essa é uma prática bastante já de muitos anos. Note-se que nós apenas estamos recolhendo 2 filiados. Quando o colega docente se filia, ele está ciente de que isso vai acontecer, é uma norma estatutária esse recolhimento. Muito bem, outros sindicatos têm outras práticas. A medida provisória é bastante ampla, se refere a todos os sindicatos, não é especificamente para casos como o nosso. Mas o que importa é que a medida provisória procura abafar os sindicatos, retirando seus recursos, que são o que é necessário para a luta. Obviamente, não se justifica essa medida, ainda mais que, através dos boletos, nós vamos enriquecer o sistema bancário. Na medida em que nós teremos que fazer recolhimento através do sistema bancário, nós estaremos dando mais recursos para o sistema bancário. No dia 2 de abril passado, terça-feira, líderes sindicais, representantes das centrais sindicais, entre as quais a CUT, da qual nós fazemos parte, reuniram-se na casa do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, junto com outros deputados de vários partidos, num almoço exatamente para discutir a questão. Então, o fato de ter havido essa reunião já é algo positivo, porque mostra que o problema existe, que o questionamento existe, o assunto deve ser tratado. Foi iniciativa do presidente da Câmara fazer esse convite a deputados e sindicalistas. Nessa reunião, o deputado Maia foi muito claro ao dizer que, se a medida provisória for levada à votação em plenário, dentro do prazo legal, ela será aprovada. Ou seja, ele conhece os deputados, ele sabe que a medida será aprovada. Então, essa informação já carrega uma tinta do perfil do nosso parlamento. É claro que existe a possibilidade da medida não ser levada à votação. Pode-se deixar morrer o prazo, mas isso nós não podemos prever. Com relação a outras possibilidades, o presidente da Câmara sugeriu que os sindicalistas enviassem à Câmara propostas alternativas para tratar a questão. Perguntado sobre o que ele achava do trâmite no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, da ação direta de inconstitucionalidade sobre essa medida provisória, ele disse o que todo mundo sabe, né? Não dá para prever o que vai sair lá do Supremo. Então a coisa é preocupante. Nós já temos aqui na ADURGS 2 ações que nós vencemos, uma ação coletiva para manter o nosso recolhimento e uma individual, de um colega que fez individualmente a ação, através da nossa assessoria jurídica, essas 2 ações. E já temos liminares, portanto, mas liminar é liminar, não é julgamento de mérito, a qualquer momento pode cair. Então, o que é que nós aprendemos com isso? Aprendemos que, o parlamento é o único caminho de negociação que nós vemos, mas aprendemos mais, aprendemos que nós vamos continuar sendo atacados de tudo que é lado. Essa questão do recolhimento da contribuição sindical é apenas um caso de agressão ao movimento sindical, um caso de tentar tirar o oxigênio da reação do trabalhador, das organizações que podem reagir, mas é um caso apenas. O que está muito claro é que não vai ter dia
em que nós não vamos ser atacados, como trabalhadores, como funcionários públicos, como contribuintes, como professores. É essa a questão, é esse o recado que nós recebemos. Vamos fazer uma rápida parada. Na volta você confere. A Durgs mobiliza associados das bases para coletar assinaturas contra a reforma da Previdência. Já voltamos. O governo quer aumentar para 40 anos o tempo de contribuição para a aposentadoria. Com o desemprego e a informalidade atual no nosso mercado de trabalho, isso significa condenar grande parte dos brasileiros a não se aposentar. Morrer trabalhando não é justo. A aposentadoria é nosso direito. A Durg Sindical, na defesa de uma previdência justa. Voltamos com o programa Durgs no Ar. A Durg Sindical realiza nesta semana coleta de assinaturas contra a reforma da Previdência. A iniciativa faz parte de uma estratégia nacional das centrais sindicais para derrubar a PEC 6 de 2019. Movimentos sindicais de diversas categorias estão colhendo assinaturas por todo o país para compor um abaixo-assinado contra a proposta do governo. Nesta terça-feira, dia 9, as assinaturas serão recolhidas no campus Porto Alegre do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, dia 10, será a vez do campus Restinga, do IFRS. Já na quinta-feira, dia 11, os associados da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, poderão participar. Na sexta, dia 12, as assinaturas serão recolhidas no campus do Vale, na URGS. As assinaturas coletadas serão enviadas ao Congresso Nacional. A campanha deve rodar os 27 estados e o Distrito Federal. Esta semana, o relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, deve apresentar o seu parecer sobre a reforma da Previdência. Vários debates já estão sendo feitos entre os congressistas. Durante o lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência em Brasília, o diretor técnico do DIEESE, Clemente Gans, apresentou os pontos que considera importante a serem debatidos com a sociedade. O processo de luta está começando, o tratamento legislativo é longo, no mínimo vai até meados desse ano, mas provavelmente ultrapassa, portanto há um longo trabalho de debate. Creio que nós precisamos entrar nesse debate com muita qualidade, ou seja, nós não temos que ser contra a reforma da Previdência, pelo contrário, nós temos que apresentar qual é a nossa visão de Previdência para o futuro, considerando 3 dimensões. A primeira delas está havendo uma profunda mudança no mundo do trabalho. Se olhar 30, 50 anos para frente, que é como nós temos que olhar a Previdência, nós temos que fazer mudanças que deem sustentação à Previdência para responder às transformações no mundo do trabalho. Isso exige reforma tributária, exige revisão da forma de financiamento da Previdência e, portanto, olhar para o financiamento é um elemento fundamental, coisa que o projeto do governo nem olha. Segundo, nós precisamos considerar que, além de nós termos que dar continuidade à proteção de quem já é aposentado, nós temos hoje um contingente populacional que já tem mais de 60 anos e que não está nem aposentado e nem é beneficiário da assistência social, ou seja, são velhos que não vão ter proteção. Uma reforma deveria incluir todos em um sistema de proteção. O nosso projeto é um projeto que muda a Previdência para incluir efetivamente todos, coisa que nós ainda não conseguimos fazer hoje. Terceiro, as regras paramétricas, elas devem ser reorganizadas para dar proteção a todos. Isso pode significar revisão de idade, isso pode significar forma de acessar o benefício, ou seja, podem ter medidas, inclusive, que tornem mais justo o acesso à Previdência. E isso deve ser feito com muito debate, com muito esclarecimento para a sociedade e não com uma imposição de que nós vamos economizar R$1 trilhão cortando direitos e benefícios. Então, o sentido dessa reforma é contrário a tudo aquilo que a gente acredita para uma reforma que proteja, que seja bem financiada e que seja justa.
Clemente também acredita que é importante pensar num modelo de previdência para daqui a alguns anos e declarou que é necessário um debate longo sobre as propostas apresentadas pelo governo. A apresentação que eu fiz aqui nesse seminário da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência mostra, de um lado, a preocupação do movimento sindical com o tema previdenciário, mostra a perspectiva que nós temos que ter de olhar a Previdência no longo prazo, a preocupação com a dimensão do financiamento, a preocupação com a revisão das desonerações e isenções, que, na verdade, afasta do financiamento muitas empresas e muitas organizações, a importância de termos uma organização de regras que sejam justas, que sejam igualitárias e que permitam a que todos acessem um sistema providenciário, que hoje uma parte da população não acessa, e a necessidade de termos permanentemente um debate atualizado para poder verificar se as projeções que nós vamos fazer para 2, 3, 4 décadas estão se confirmando ou não, e, portanto, propiciando, especialmente ao Congresso, elementos para fazerem ajustes permanentes que mantenham a Previdência, de um lado, atendendo e protegendo a todos, e do outro lado, tendo um equilíbrio de financiamento. Isso não é algo que se faz a cada 10 anos, isso se faz permanentemente, exige um trabalho constante e uma atenção prioritária, porque nós estamos falando de uma política que atinge toda a população, em todo o território, e é a maior despesa do orçamento do Estado. Então nós não podemos tratar isso como uma coisa para fazer corte, nós temos que tratar isso como um elemento que precisa ser cuidado e precisa ser trabalhado permanentemente. A Durgs Sindical está empenhada em garantir uma aposentadoria justa para servidores públicos e trabalhadores em geral. Para isso, será necessário derrotar a PEC 06 de 2019 do governo Bolsonaro, que pretende destruir a Previdência Social no Brasil. Conforme avança a proposta no Congresso, cresce a necessidade da sociedade se mobilizar e pressionar os congressistas do Rio Grande do Sul. Muitos estão indecisos e a pressão popular pode ser determinante para garantir a sua aposentadoria e dos seus filhos. A relação dos parlamentares com a posição de cada um sobre a proposta pode ser conferida em portaladverso.com.br. Tudo que foi destaque nesse programa está em nosso portal. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. A técnica e a edição desse programa foi de Jefferson Gomes. Você ouve a Durgs no ar nas terças-feiras, às 13 horas, na Rádio da Universidade, ou a qualquer momento em nosso portal. Até a próxima! O programa que acabamos de apresentar é produção independente da ADURGS. A Rádio da Universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.